Diga glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. O nosso Deus está presente, está aqui, porque a promessa bíblica inarredável, onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos dá a palavra nesta noite em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Quem não tem Bíblia, senta do lado de um crente. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Te amamos com toda a força da nossa alma. Jesus Cristo, eu te amo. Como diz o cântico, o Senhor amado é a expressão do nosso amor. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 12. Vou estar lendo na nova versão internacional. Acompanhem. Há algumas diferenças, mas esta tradução é um pouco mais clara. Depois que Roboam se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboam. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Qual versículo? Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboam mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboam se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboam firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e 17 anos reinou em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. O rei Roboam agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboam, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratavam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboam e Jeroboam. Roboam descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Senhor amado, dá-nos graça, unção e poder no Espírito Santo para compreendermos a Escritura Sagrada e aplicarmos a cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Nós estamos neste texto que o Senhor nos traz esta noite. Reinado de Roboam. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Segundo o rei Davi, o terceiro rei Salomão e Roboam, filho de Salomão.
Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi amava o Senhor. Davi, um homem que viveu na dispensação da lei, mas descobriu que o que Deus na verdade queria era amor, mais do que obediência. O profeta Isaías protestou muito tempo depois disso contra o povo de Israel, mas conseguiu verbalizar, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, coisas que foram aprendidas de cor. Então o povo na dispensação da lei seguia, até que seguia, às vezes, e mais ou menos seguiam a lei, mas o coração estava longe do Senhor. Davi conseguiu compreender em todo este meio, em toda esta cultura, que o que Deus queria era ser amado. Deus queria ser correspondido no amor com que nos ama. O estudo bíblico de quinta-feira foi 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Diga glória a Jesus. Fala para o outro lado: Jesus te ama. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Amor não correspondido não dá casamento, não dá nada. Não adianta Jesus te amar se você não amá-lo. Fala para o outro lado: você precisa corresponder. Você precisa corresponder ao amor de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Davi amou tanto ao Senhor. Teve problemas na vida, mas irmãos, nós, graças a Deus, não somos avaliados por Deus na medida dos nossos problemas, senão todos estaríamos perdidos. Salmo 130, versículo 2: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas irmãos, o Senhor procura aquele que quer amá-lo, aquele que quer se voltar para Ele. Isso Davi conseguiu. Mas o filho de Davi, Salomão, já não seguiu nestes passos. Começou bem, edificando o templo em Jerusalém para a glória de Deus, mas no final de sua vida se desviou do Senhor. Ele seguiu o mesmo padrão dos reis orientais, com os seus haréns, com um monte de esposas, casamentos comerciais, casamentos por contratos, casava com as filhas dos príncipes e dos sheiks dos desertos para evitar guerras e para tentar com isso aumentar as fronteiras do país. O Senhor se desagradou e no final de sua vida Salomão se desviou de Deus. E Robão, este rei de quem lemos, nasceu nesta circunstância, mas Robão poderia ter seguido os passos de seu avô, mas não. Robão tinha ouvido falar sobre Davi, os salmos já estavam escritos na época, grande parte deles, mas não, ele não seguiu este padrão. Como diz o final deste capítulo, ele não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Pergunta para o outro lado: você preparou? Você preparou o seu coração para buscar o Senhor? Irmãos, este preparar o coração, Salmo 108:1, preparado está o meu coração, ó Deus, sim, cantarei louvores ao teu nome, cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Diga glória a Jesus. Irmãos, preparar o coração significa, Deus não quer que ninguém esteja com Ele fortuitamente, ocasionalmente ou acidentalmente. Ah, pois é, pastor, um amigo me convidou, acabei vindo e acabei ficando. Pois é, estou aqui, né? Não. Você tem que estar com Jesus propositalmente, com todo o coração, é por querer, e querer muito. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, essa história é verídica. O reinado de Robão começou mais ou menos no ano 930 antes do Senhor Jesus. Este ataque de Sisaque, rei do Egito, contra Judá é historicamente comprovado. Sisaque é o rei que iniciou a 22ª dinastia dos reis do Egito, e existem aqueles templos egípcios já
parcialmente destruídos, mas escavados na rocha, aqueles templos de Karnak e Luxor no Egito, e nos templos de Karnak este rei Sisaque fez gravar na pedra o nome das cidades de Judá que ele conseguiu conquistar nesta investida que ele teve contra Judá. Isso aqui é historicamente comprovado. Fala por um lado, a Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade. Irmãos, o versículo 1 diz que Robão firmou-se no seu reino, só que ele se firmou em si mesmo, ele estava seguro em si, em sua genealogia de reis, ele achava que as suas fronteiras estavam pacíficas. Salomão foi um rei muito duro, que ele conseguiu governar Israel com mão de ferro, por isso que teve até a questão dos tributos. Diga glória a Jesus. No início de reinado de Robão, por causa disso o reino até se dividiu. Então ele estava firme em si mesmo, e diz ali o texto que ele abandonou a lei do Senhor. Está escrito ali que Robão foi infiel. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Eclesiastes. Abra a Bíblia. Quem está vivo, diga amém. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Abre e deixe aberta a Bíblia neste capítulo, que depois vamos pegar mais 2 versículos. Eclesiastes 7, versículo 8 diz: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Repita comigo: para Deus não basta começar bem. Meu amado, é indispensável terminar bem. Diga glória a Jesus. Os rapazes da casa olham um bem no olho do outro e olham e dizem assim: viu? Está dizendo glória a Deus do culto? Maravilha! Até morrer dizendo glória a Deus do culto. Dá uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Não basta começar bem. Quem já está em igreja evangélica já há um tempo considerável, se você parar, você lembra um monte de pessoas que começaram bem e agora ninguém sabe por onde andam. Não basta isso, tem que ir até o fim. Fala isso para o mundo do lado, tem que ir até o fim. Irmãos, e para ir até o fim, nós precisamos de sabedoria de Deus. Uma oração que você tem que fazer é Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lancem rosto e se lhe é dada. Provérbios 2,6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca sai o conhecimento e o entendimento. Provérbios 8,17, um texto que se refere exclusivamente, aliás, expressamente à sabedoria de Deus. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Diga glória a Jesus. Estamos em Eclesiastes 7, vá para o versículo 16. Eu vou ler também na tradução da Nova Versão Internacional, que o versículo 18 aqui ficou bem mais claro. Acompanhe a leitura. Não sejas excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, porque quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Porque quem teme a Deus evitará ambos os extremos. De vez em quando nós comentamos sobre este versículo, Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo
Isso aqui para as pessoas que estão na igreja, que são mal intencionadas e sem vergonhas, para assim, misericórdia, isso aqui é um prato cheio. Não seja demasiadamente justo. Viu, pastor, para que você é tão crente? Que é isso? Que exagero. Não é nada disso que o versículo está lendo. Leia os 3 versículos, por favor. Diga glória a Jesus. O que esses 3 versículos dizem é: tenha sabedoria na vida para conseguir chegar até o fim. Irmãos, não seja demasiadamente justo, quer dizer, seja justo na medida certa. Seja tão justo quanto um ser humano pode ser, tendo o Senhor Jesus consigo, porque sem Jesus é absolutamente impossível. João capítulo 1, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor fala muito conosco hoje aqui. Você precisa ter sabedoria para chegar até o fim. Demasiadamente justo, irmãos, é que tem crente que se converte e fica chato. Ele fica assim, intrometendo-se na vida alheia. Ele fica dando conceito demais na vida dos outros. Ele tem resposta para tudo. Ele é metido, arrogante. Ele é inconveniente. Ele é chato. Mas sabe qual é o maior problema disso? Ninguém consegue ser assim por muito tempo. Passa 4, 5, 6, 7, 8 anos, a pessoa se desvia. Só consegue ser assim quem já é um caso psiquiátrico. Fazem misericórdia, porque pessoas normais não conseguem. Sabe por quê? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Salmo 103:14. Diga glória a Jesus. Meu amado, nós precisamos chegar até o fim. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, não adianta querer dar uma de muito bacana em cima dos outros, porque isso vai ser frustrante, isso vai ser uma vergonha na tua vida, porque, irmãos, eu conheço, você também conhece pessoas que querem dar uma de muito santas. Mas eu sei, e você também sabe, que elas não são tão santas quanto querem parecer. Só que ela não vai conseguir bancar esta postura muito tempo, porque nós somos humanos. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, você tem que andar com Jesus, sabendo que se demorar 50 anos para Jesus voltar, você tem mais 50 anos pela frente, com Jesus. Então veja bem o que você está fazendo. Fala para o lado, veja bem. Irmãos, tem gente que quer fazer tudo. Tem gente que acha que a corrida cristã é corrida de velocidade. Como diz a maestrina, não tem prêmio para quem chega primeiro, tem prêmio para quem chega. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a corrida cristã não é de velocidade, é de resistência. É quem chega correndo até o fim. Quer dizer, se você corre demais no começo, daqui a pouco você está se arrastando. E já aquele que consegue ir num ritmo razoável, vai até o fim. Diga glória a Jesus. Mas então o que significa isso? Tem gente que quer fazer muitas coisas na igreja, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo. Isso vai te dar uma exaustão, você não vai conseguir ir assim por muito tempo. E irmãos, e vai ser frustrante. Irmãos, diante de Deus, é mal, fez muito no passado, hoje está fazendo quase nada. Como assim, se você quisesse se encostar no teu passado glorioso? Sai dessa, meu filho, faz misericórdia. Que passado glorioso que é? Tem que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Diga agora a Jesus. Irmãos, é a continuação do texto, né? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Irmãos, o versículo 16 é absolutamente explicativo, porque destruir-se a si mesmo, quer dizer, quer exagerar na dose, isso será autodestrutivo.
Outra coisa, não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo. Irmãos, existem pessoas que quando começam, elas são muito dogmáticas, são muito ortodoxas, são muito legalistas, quer fazer tudo certinho, só que exagera na dose. O nosso Deus é de extrema misericórdia. Irmãos, tem gente assim que andou 40 anos na vida largado, fez de tudo, mas um pouco. Se converte faz 6 meses e virou uma sarna em cima dos filhos. Meu amado, você viveu 40 anos da gandaia, será que já esqueceu? Fazem misericórdia, e agora fica em cima das crianças que só pelo sangue. Fazem misericórdia, isso está errado, isso não dá bom futuro. Irmãos, o resto, não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo. Irmãos, isso aqui já é para aqueles que são bons vivants, aquele que já não leva muita coisa a sério mesmo, aquele que vai levando, aquele que vai arrastando, mas a palavra do Senhor também diz que isso também é muito sério. E qual a pena? Por que morrer antes do tempo? Diga glória a Jesus. Por que morrer antes do tempo? Quer dizer, fazer as coisas na medida exata, na medida certa. Irmãos, não seja demasiadamente justo, quer dizer assim, pastor, para que ficar lendo tanto Bíblia? É impossível cumprir toda a Bíblia. Não é para isso que o versículo serve. Diga glória a Jesus. Ser justo na medida exata significa cumpra toda a palavra de Deus sem acrescentar as tuas opiniões. Fala para nós assim, viu? Irmãos, porque está escrito em 1 João capítulo 5, os meus mandamentos não são pesados, disse Jesus. Mateus 11, 28, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que é pesado é o fardo do homem. Diga glória a Jesus, não o de Deus. Então nós precisamos nos ater ao que é da palavra de Deus. E olha o versículo 18 ali, que maravilha. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, porque quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo para ser transmitido a esta igreja. Nós precisamos ter temor de Deus. Fala para um lado, temor de Deus. Temor de Deus. Diga glória a Jesus. Temor de Deus. Irmão, significa guardar a palavra do Senhor no coração, o conteúdo, os conceitos bíblicos, guardar. Não abrir mão disso jamais. Nos altos e baixos da vida cristã. Com alguns aqui nós já convivemos há bastante tempo suficiente para ver que alguns já tiveram altos e baixos, alguns atualmente estão nos baixos, outros nos altos. Fala-se misericórdia, mas essa terra é de muitos ciclos, e os ciclos aqui são intermináveis. O importante é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, diz a palavra do Senhor que Roboão não guardou a lei do Senhor. Repita comigo, eu não posso abandonar a lei de Deus. Glória a Jesus. Já explicamos bastante em outras ocasiões, hoje vamos falar só um pouquinho sobre isto. Irmãos, lei. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. João 1,15, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hoje, irmãos, vivemos um relacionamento com Deus, relacionamento não baseado em observância estrita de regras escritas. Ser crente não é aquele que não bebe, não fuma e não vai no baile. Tem alguns que até estão em misericórdia. Fazem misericórdia. Não. Irmãos, por muito tempo o conceito que o mundo tinha, o crente é o que não faz. Não bebe, não joga no... Não, absolutamente errado. O crente é aquele que ama a Jesus. Este é o conceito de quem é crente. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor não está em nossas vidas para ser imposta e nós sermos forçados a obedecê-la.
A palavra de Deus está posta pelo Senhor para nós, para ser amada e para ser guardada no coração com todo o amor e com todas as forças. Diga agora a Jesus. Tem gente aqui, o Espírito Santo revela, tem gente aqui que está dizendo assim, essa crente é difícil. Sabe por que é difícil, meu filho? Porque você na verdade não se converteu ainda. Você está fazendo um esforço lascado para ser crente. E não é pelo esforço. Você tem que entregar o teu coração a Jesus para amá-lo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, e guardar a lei do Senhor no nosso contexto, nós que estamos no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Jesus. Lei de Deus quer dizer, não sou forçado a cumpri-la, mas eu cumpro porque eu quero, porque eu reconheço que o Senhor me amou, que Jesus deu a vida por mim, e o amor de Cristo me constrange. E além do que eu cumpro a lei de Deus, porque eu concordo em gênero, número e grau que o Senhor é justo, que as leis de Deus são justas, perfeitas e retas. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui diz que Robão abandonou a lei do Senhor. Repita comigo, o que diferencia o crente de outras pessoas é que o crente guarda a palavra de Deus. Esse guarda quer dizer observa, cumpre, vive de acordo com a palavra de Deus. Guarda no coração, sabe, decora, sabe que está escrito, lê todos os dias, busca na palavra do Senhor. É isso que diferencia o crente. Fala assim, viu, crente? Você deixou da lei do Senhor? Teve gente que não leu a Bíblia essa semana. Como que você pode ter deixado se você nem pegou na mão, né? Fazem misericórdia. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós vamos aqui para o outro ponto da história, que é onde o Senhor enfatizou isso muito no meu coração. O rei Robão, ele herdou toda a riqueza de seu pai Salomão. Irmãos, Salomão foi um homem riquíssimo e conseguiu colocar Israel no apogeu da riqueza em todo o reinado. Nunca o reino foi tão rico como com Salomão. E Salomão tinha uma guarda pessoal. A casa de Salomão, a casa do bosque do Líbano, era forrada de marfim com adereços de ouro. O templo de Jerusalém era forrado de ouro de alto a baixo por dentro. Irmãos, e a guarda pessoal do rei Salomão eram soldados que ostentavam escudos de ouro puro, ouro batido, ouro 18 quilates. Não sei se já existia isso na época, mas em misericórdia. Eram muito ricos, então saíam soldados na rua com escudos imensos de ouro, porque o rei Salomão era riquíssimo. Irmãos, o que aconteceu? Este faraó invadiu o reino de Judá, que era o reino do sul, e invadiu por permissão de Deus. O texto mostra claramente que foi Deus que permitiu, porque a desobediência traz consequência. Fala para nós assim, viu? Desobediência tem consequência da parte do Senhor. Deus permitiu com que o inimigo entrasse e o inimigo saqueasse as cidades. Irmãos, o inimigo chegou até Jerusalém e o faraó levou todos os escudos de ouro para o Egito, uma riqueza incalculável. Ele levou embora. E o rei Robão, o que ele fez? Ele fez escudos de latão. Essa nova versão internacional fala latão, a tradução tradicional fala bronze. Quer dizer, era meio dourado, parecido, mas era muito inferior ao original, era latão. Fala assim, misericórdia. Quer dizer, quis manter as aparências, mas a riqueza já tinha perdido. Irmãos, e aqui que o Senhor quer falar conosco, Salmo 91, a tua verdade é escudo e broquel. Romanos capítulo 6, irmãos, fala do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o escudo que nós temos é a palavra de Deus plantada em nossos corações. Tiago 1:21
rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, irmãos, esses escudos representam a palavra de Deus. Os escudos de ouro representam espiritualidade autêntica, comunhão com o Senhor, comunhão com a palavra realmente guardada no coração, uma pessoa que realmente está protegida, não é aparência apenas, aquilo é ouro maciço. Diga glória a Jesus. Mas porque se deixa da lei do Senhor, Deus permite que venha o diabo, e o diabo é ladrão, e o diabo rouba mesmo, e rouba a riqueza. Por isso, irmãos, que não podemos nos encostar em coisas que fizemos para Jesus no passado, porque isso já passou, e o maligno pode muito bem roubar essas coisas no tempo presente. Por isso que guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3. Diga glória a Jesus. Sisaque roubou os escudos de ouro. O que Robão fez? Substitutivos muito inferiores. Eram de bronze, eram de latão, farpas em misericórdia. Sabe o que significa isso, meu amado? Crentes que estão caindo de nível, crentes que estão caindo na vida. Antes, o que era o seu escudo era uma autêntica comunhão com o Senhor. Hoje é um substituto apenas, e barato. Farpas em misericórdia. O que pode ser esse escudo de bronze hoje? É substituir o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus com chavões. Tem gente assim que você vai falar com ele, você percebe que ele é crente, porque ele fala uns chavões assim, glória a Deus, misericórdia, aleluia. Mas se você desce um pouquinho mais fundo na conversa, é raso, é latão, fazem misericórdia, não sai mais nada dali. Irmãos, o que significa esses escudos de bronze? Antes lia a Bíblia, amava a palavra do Senhor e guardava no coração. Agora, põe um adesivo no carro, põe um quadrinho com versículo na porta. Escudo de latão. Fala assim, viu? Guarde a palavra no coração. Não tem problema nenhum pôr adesivo no carro. Mas não só no carro, né, meu filho? Diga glória a Jesus. Escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua da carne e do coração, 2 Coríntios 3. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, este ato do rei Roboão trocou os escudos para manter as aparências. Irmãos, inclusive o ritual da guarda, porque antes, quando os escudos eram de ouro, eles pegavam aquilo apenas como se fosse para uma parada militar, para um desfile, para levar o rei do palácio para o templo e para trazer de volta. Então eles usavam os escudos só nisso. Depois tinha um ritual para guardar aqueles escudos, porque eles eram de ouro puro. Os de ouro foram roubados. Robão substituiu por um de latão, mas manteve o mesmo ritual. O ritual era o mesmo. Não guardava, não valia nada aqueles escudos, né? Mas é para manter a tradição. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Meu amado, como que está a tua vida espiritual? Irmãos, o Senhor fala de pessoas que estão caindo de nível, que você já teve muito mais comunhão com o Senhor do que hoje. O que aconteceu na tua vida? Porque você deixou o diabo te roubar. Volta, irmãos, o que aconteceu? Veio o profeta Semaías. Semaías significa Deus ouve. Diga glória a Jesus. Deus mandou um profeta com este nome muito oportuno. Quer dizer, o profeta trouxe a mensagem, mas o povo ouviu e o povo se humilhou perante o Senhor. Vamos fechar os olhos. Senhor amado, e por isso nós também estamos nos humilhando nesta noite, Senhor. Senhor maravilhoso, queremos guardar a palavra no coração para não pecarmos contra Ti. Deus de poder, Deus de graça. Senhor amado, queremos o escudo da Tua presença, o escudo da Tua palavra, da Tua verdade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem praga que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Louvado seja Deus, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor amado, queremos estar refugiados à sombra da tua presença. Salmo 63, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Como disse Jesus em Mateus 21, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e todos aqueles que são enviados a ti. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Ah, Senhor amado, e nós queremos e nós ouvimos a tua voz nesta noite. Nós tememos, Senhor. Queremos estar rodeados pelo escudo, Senhor, da tua palavra, da comunhão contigo. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão de alma, de espírito, de juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Senhor meu Deus, Deus bendito, cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Senhor maravilhoso, nós clamamos a Ti. Vai, Senhor amado, fazendo obra em cada um. Senhor amado, não queremos abandonar a lei do Senhor. Não queremos, meu Deus, abandonar o Senhor de forma alguma. Senhor amado, levanta aquele que está caindo em nome de Jesus. Levanta, Senhor, abre os nossos olhos, faz-nos enxergar. Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti, nós queremos chegar até o fim nesta jornada. Hebreus 12, sendo rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando o pecado e todo o embaraço, tudo que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo prêmio que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Senhor amado, queremos correr a jornada. 1 Coríntios 9, sabeis que muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. 2 Timóteo 2, todo aquele que luta de tudo se abstém. Ah, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, Senhor, de quem se alista não se embaraça com os negócios desta vida para agradar aquele que o alistou. Senhor amado, não queremos ficar enredados com os assuntos desta vida, de maneira tal que nos comprometam a salvação, de maneira tal que nos comprometam o desenvolvimento da salvação. Senhor amado, Filipenses 2:12, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Irmãos, o Senhor está presente, o Espírito Santo está se movendo nesta noite. 2 Coríntios 3, onde há o Espírito do Senhor é a liberdade. Meu Pai eterno, Deus maravilhoso, Senhor bendito, queremos guardar a lei no nosso coração. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer tratar pessoas que estão perdendo o temor de Deus. Irmãos, o Senhor fala claramente de jovens que estão se deixando envolver com o mundo. Meu Pai de glória, Senhor amado,
O Senhor quer despertar o teu coração, o Senhor quer tirar as escamas dos olhos que estão cegando. Deus poderoso e santo, nós clamamos a Ti. Irmãos, o Senhor quer renovar o temor de Deus em nossos corações para chegarmos até o fim. O Senhor quer nos dar sabedoria na nossa vida. Sabedoria, irmãos, para sermos constantes até o fim. Senhor, que nós clamamos a Ti, meu Deus. Deus